Graça e paz da parte do nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Esta tarde quero compartilhar um texto da palavra do Senhor que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. E o tema é a extrema corrupção nos últimos tempos. E começa assim a palavra. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por quê? Haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Queridos, é muito triste tudo que aqui está escrito. A palavra do Senhor, ela nos relata a extrema corrupção nos últimos tempos, ou nos últimos dias. Últimos é porque já está se acabando. Muita gente ignorante, e quando eu falo ignorante, é de desconhecer, de ignorar. Muita gente, por desconhecer a palavra de Deus, fala assim, o inferno é aqui, o mundo vai acabar nada. Muita gente fala isso. Muita gente fala assim, que nada, morreu uma vez, acabou. Mas a palavra de Deus, ela é verdadeiramente a bússola para que aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo morreu, ele veio, habitou entre nós, se fez carne, o verbo de Deus, habitou entre nós. Ele tomou a minha condenação, o meu pecado, ele tomou sobre si e pagou e ofertou a sua vida para me dar salvação. Então, quando nós nos colocamos diante do Senhor, entendendo isso, nós certamente vamos sair desta posição que aqui está a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem falando de uma extensa corrupção para os últimos dias. Crendo você ou não, crendo eu ou não, eu já disse e retorno a repetir, a palavra de Deus, ela não se submete ao julgamento humano. Não se submete. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Nós passaremos, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Então, há mais de 2000 e poucos anos atrás, o Espírito Santo usa ali o seu servo Paulo, o apóstolo Paulo, para trazer uma palavra para Timóteo. E era a segunda carta que Paulo enviava para Timóteo, porque Timóteo era o filho na fé de Paulo, e Paulo estava ali sendo usado pelo Espírito Santo, ajudando a Timóteo. Certamente Timóteo passava por algumas dessas circunstâncias, e Paulo, ali o Espírito Santo de Deus usa Paulo para dizer que nos últimos dias isso ganharia uma escala mundial, uma proporção gigantesca de corrupção neste mundo. E nós vemos que essa corrupção não está falando da natureza, não está falando dos pássaros, não está falando dos peixes, não está falando dos animais. A palavra do Senhor fala a respeito do homem. Essa extensa lista de características perversa que não agrada a Deus, ela está inserida hoje em escala grandiosa, extremamente triste e corrupta é a humanidade nos dias de hoje. E por isso os dias são trabalhosos, são dias difíceis, são dias penosos. Nós estamos vivendo dias penosos, nós estamos vendo tantas e tantas enfermidades, tantas e tantas maldades, covardia, seja na área da política, seja na área da medicina, seja na área, seja qual for a área que você olhar, você vai ver essas características em homens soberbos, porque eles simplesmente têm naquele momento direito sobre outras vidas, ele tem um cargo que excede aquela outra vida, seja ele o cargo eclesiástico, seja ele um cargo secular,
né, ou na parte da política, ou na parte secular, ou na parte espiritual, ele, soberbo, ele diminui aquele seu irmão. E quando Jesus disse que aquele que quiser ser o maior no reino de céu, que sirva o menor. O próprio Senhor Jesus, sendo Deus, sendo 100% Deus e 100% homem, mas nunca tinha pecado, então perfeito, ele colocou uma toalha sobre suas pernas e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E hoje, às vezes a pessoa, por alcançar um cargo, ele se acha o bambambam, se acha o melhor, acha no direito de humilhar o outro. Não precisa muito para se conversar com um vereador que foi eleito pelo nosso voto. Ele arranja barreiras e mais barreiras de assessores para que você não consiga falar com ele. Mas não estamos aqui entrando na área de política, é só um exemplo. Então, o homem se acha alguma coisa, porém, o Deus Todo-Poderoso, ele veio e habitou entre nós, para nos dar a vida eterna. E aí, no passado, há 2000 e poucos anos, o Senhor, ele usa, o seu Espírito Santo usa a Paulo para dizer o que iria acontecer nos nossos últimos dias. Ou seja, os dias estão se findando. Há uma porta aberta, a porta da graça, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Porém, os dias estão se findando e a biografia que o Senhor Jesus deixou, o raio-x do mundo que o Espírito Santo de Deus deixou há mais de 2000 anos, ela está se cumprindo agora. Então nós olhamos e nós vemos quantas pessoas estão inseridas nesta palavra, desta forma. Porque a palavra do Senhor, ela relata a humanidade, verdadeiramente o comportamento humano. Se ele está servindo a Deus, não enganando. Porque eu posso enganar você, eu posso enganar qualquer um, mas enganar a Deus eu não engano. Se eu estou na igreja, mas eu estou enganando a Deus, eu estou aqui na palavra de Deus registrado como aquele que irá prestar conta e ia perder a salvação. Mas se eu estou entendendo o que é a salvação, estou santificando a minha vida, estou buscando a Deus, então eu estou inserido aqui naquele que vai ouvir: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos preparei. Muita gente gosta de ouvir palavras, né, de aqui está a chave da casa, Deus vai te dar um carro, Deus vai abrir a porta do emprego para você, Deus vai te tirar desse leito. Deus não tem poder para isso? Tem. Deus tem poder para muito mais. Mas quando o Senhor Jesus, ele veio aqui, habitou entre nós, para pagar um preço que você não podia pagar, que eu não podia pagar, que é o preço da nossa alma. Pois a palavra do Senhor diz que daria o homem pela sua salvação. Então, quando o Senhor Jesus esteve aqui, ele verdadeiramente nos tomou, nos guardou, ele se deu por nós. E aí ele pagou um alto preço por nós. E agora nós só precisamos estar inserido nessa palavra, buscando a salvação, entendendo que não é por obra para que ninguém se glorie, porque a salvação, ela verdadeiramente é de graça. Mas é necessário o homem entender que ele não é nada. É necessário o homem entender que a sua arrogância não serve para nada. Há outros e muitas pessoas que são irreconciliáveis dentro e fora da igreja. Elas não querem se reconciliar com aquela que fez, com aquela pessoa que por algum motivo lhe causou algum dano. Nós temos que pedir perdão até mesmo quando nós estamos certos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pois o Senhor Jesus disse: quando alguém te bater no seu lado direito, na sua face, dê à esquerda, ou vice-versa. Ou seja, quando nós mesmos estando certos, para que o nome do Senhor seja glorificado, nós precisamos pedir perdão para nos reconciliar com aquela pessoa, porque sem essa paz ninguém verá Deus. Nós precisamos seguir a paz com todos, e hoje há muitas pessoas irreconciliáveis. Elas não querem se reconciliar com Deus, elas desobedecem pai e mãe. Estamos perdendo jovens aí em todo o mundo porque desobedecem pai e mãe, e é um mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que sejam longos os teus dias nesta terra. Os jovens estão morrendo aí com 10, 15, 20, 30 jovens estão morrendo aí tão novos, porque estão desobedecendo pai e mãe.
fora as outras características. E o que nós precisamos saber? Que o Espírito Santo diz: sabe, pois, tu, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E por quê? Depois eu convido a você a ler a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo, no capítulo 3 a Timóteo. Leia e veja em que texto você está. E se você está, o Senhor diz: afasta-te disso. E se você está com alguém que está vivendo dessa forma, afasta-se dele. A palavra do Senhor diz claramente: nós não somos mais santos do que ninguém. Mas quando o Senhor fala afasta-te, não é que você vai desprezar aquela pessoa. Você vai orar por ela, você vai pedir, vai clamar por ela, mas você não vai se mancomunar com ela, você não vai praticar as mesmas coisas que ela pratica. Então, e também se nós estamos praticando algo aqui, nesta parte aqui, nós precisamos pedir ao Senhor que venha nos libertar. Porque para isso o Senhor Jesus veio. E para isso o Filho de Deus morreu, para desfazer as obras das trevas, porque essas obras são obras das trevas. E hoje nós estamos vendo aí o mundo com a pandemia, pessoas se aproveitando de pandemia para tirar algum proveito. Isso não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. Pessoas que se aproveitam disso para tirar algum proveito. Pessoas que amam mais a si mesmo do que o seu próximo, do que a Deus. Estão matando o seu próximo. Só que a palavra do Senhor também diz que há momento que um homem tem poder sobre outros para a sua própria condenação. Porque é soberbo, porque é irreconciliável, porque é profano, ele não respeita a Deus, ele não respeita a Deus, ele não honra a Deus. O homem está longe de Deus, o homem, ele cada vez mais, ele caminha para longe de Deus, e o mundo está nessa situação que está, e as pessoas ignorantes, por desconhecer a palavra de Deus, diz: cadê Deus? Será que Deus não está vendo isso? Se Deus existisse, não estava acontecendo isso e aquilo, quando na verdade a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Ele é Deus, ele está presente, seus olhos estão em todas as partes. A palavra do Senhor que ele é onipresente, ele está presente em todo lugar. Deus está ciente, Deus é onisciente, está ciente de todas essas coisas, já revelou já no passado, há 2000 e poucos anos. E ele é onipotente, ele pode todas as coisas, ele pode te tirar dessa situação e te abençoar. É necessário entender quem é Deus, é necessário entender em que parte nós estamos escritos na palavra de Deus. Se nós estamos na parte daquele que vai prestar conta ao Senhor, mas não vai poder pagar pelo preço da sua alma, ou daqueles que se deram pelo Senhor, se deixaram ser moldados, tiraram esses tipos de sentimento do seu coração, pediram a Deus para tirar, caminharam com o Senhor, lutaram até o fim e vão alcançar a bênção da salvação. Muita gente não gosta acredito que muita gente não curte muito as minhas pregações. Mas eu também não me importo muito com isso. Deus me fez um chamado, eu sinto o desejo, a necessidade de falar a palavra de Deus, de viver. Porque só falar não adianta, de viver também. Não está aqui um santo, não sou tão falho quanto você. Sou tão imperfeito quanto você. Mas Deus me chamou para trazer a palavra. E eu sinto essa necessidade. E eu trago a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não está aqui para que eu venha falar o que você quer ouvir, ou o que eu quero falar. É o que Deus quer falar. A palavra de Deus não se dobra ao nosso juízo, ao nosso julgamento, como eu falei. Nós é que temos que nos dobrar à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que um homem chamado Jacó, ele passa pelo vale de Jaboque, ele passa por um determinado lugar, e ele precisava de uma resposta da parte de Deus. E ele pega uma pedra e faz como travesseiro, e põe a sua cabeça e dorme ali. E certamente pela manhã, quando ele levantou, a cabeça dele estava com todas as marcas da pedra. E não a pedra estava com um buraco da cabeça dele, mas a cabeça dele estava com as marcas, com os veios daquela pedra. E assim também somos nós. O mais forte vence o mais fraco. O Senhor é o Todo-Poderoso. Nós somos apenas homens necessitados de Deus. Precisamos reconhecer isso. Então, o nosso coração, a nossa mente vai se moldar à palavra de Deus. Porque jamais a palavra de Deus vai se moldar a nós. Porque senão não precisaria Jesus ter vindo para ensinar como chegar ao reino de Deus. Como que está a minha vida? Como que está a sua vida? Leia este capítulo todo, ou até o 5 pelo menos, e ore ao Senhor e fala: Senhor, eu estou pecando nesta área aqui. Estou magoado, tenho sido soberbo, de alguma forma tenho profanado, não tenho me reconciliado,
tantas coisas que nós precisamos perder, e enquanto estivermos aqui neste mundo, nós precisamos perder essas coisas que não vão herdar o reino de Deus. Precisamos verdadeiramente fazer o que Deus quer, e não o que a gente quer fazer ou o que as pessoas querem que nós façamos, mas o que Deus tem falado. Mas para isso é preciso ouvir a voz de Deus, é preciso ter contato. Quando a gente fala comunhão, é contato. É necessário ter contato diário e contínuo com Deus, porque Deus, ele tem falado a um povo. Deus tem falado. Deus não é mudo. Deus não é apenas uma lenda. Deus é um ser vivo. Deus, ele tem pensamentos, sentimentos, ele fala, ele ouve, ele sente cheiro. A palavra do Senhor nos fala tudo isso. Ele tem mãos, braços, pernas, tem sentimento, coração, tem pensamentos. O Senhor é um ser vivo. A diferença é que ele é o Senhor de todas as coisas e que nos criou, e também quer redimir a minha e a sua vida para nos dar a bênção da salvação. Deus existe, não é culpado do que está tudo aí. Muitas vezes nós é que somos o culpado de tudo que acontece em nossa vida. Na verdade, somos nós o culpado. Mas Deus quer te abençoar. Nesta tarde, Deus quer que você faça uma reflexão. Leia a palavra de Deus. Ore ao Senhor. Clame ao Senhor pela sua misericórdia, porque perto está o Senhor daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Graça e paz da parte do nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo.